Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 6, cujo título é o avivamento no ministério de Pedro. A introdução da lição vai abordar sobre o protagonismo do apóstolo e o subsídio para a introdução da lição da escola dominical é: Pedro foi claramente um tipo rural. Por quê? Ele foi vigoroso, forte, impulsivo, direto e extrovertido. Ele era normalmente falador e curioso. De certo modo, Pedro era emotivo, sanguíneo. Pedro era leal aos seus amigos e tinha uma atitude violenta contra seus inimigos. Fato que quando Jesus está no Getsemane, ele puxa a espada, sem hesitar, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Pedro era totalmente autoconfiante. Possuía uma grande capacidade natural de liderança, era a coisa nata dele, por causa da sua natureza entusiasmada e calorosa. No tópico 1, o comentarista vai colocar o título assim: Pedro antes do Pentecoste. Subtópico 1, as duas atitudes de Pedro. E eu separei o subsídio que vai abordar que Jesus era um tipo de mestre que corrigia os seus discípulos, especialmente os que estavam participando de um treinamento especial, como era o caso de Pedro. Por isso, ele reagiu sem meias palavras: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, verso 23. Que ironia! Por que ironia? Porque em toda a Bíblia, esse apóstolo seja o único que entregou uma mensagem de Deus. E em seguida, empolgado, entusiasmado, passou a falar da parte do diabo. Quando queremos elogiar a potência de um automóvel, nós dizemos: este carro vai de 0 a 100 em poucos segundos. No caso de Pedro, ele foi do céu ao inferno em poucos minutos. E essa experiência dupla parece ter afetado o seu comportamento. Porque a partir desse episódio até a última Páscoa de Jesus com os discípulos, com exceção do ocorrido no Monte da Transfiguração, vemos um Pedro mais cometido, cuidadoso com as palavras, menos afoito e disposto a seguir o Mestre mais de perto. Fato isto, se você ler em Mateus, Marcos e Lucas, você poderá ver que depois deste ocorrido, Pedro ele fica meio isolado, cauteloso. Essa é a forma correta de dizer. No subtópico 2, o título é Pedro nega Jesus 3 vezes. E aqui nós vemos outro episódio revelador, foi quando Pedro afirmou categoricamente que jamais negaria o Senhor. E o evangelista Mateus descreve esta cena da negação de Pedro em cores vivas. E a primeira negação de Pedro ocorre quando ele está no pátio da casa do sumo sacerdote, entre os serventes. Mateus 26, verso 58. Enquanto ele se aquecia à beira da fogueira, Mateus registra: e Pedro estava sentado do lado de fora do pátio, quando uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. Mateus capítulo 26, versos 69 e 70. É bom deixar registrado alguns fatos importantes sobre o Sinédrio.
sobre aquele julgamento naquela noite. Aquela reunião do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, era ilegal por várias razões. Primeira, o Sinédrio não podia prender nem condenar ninguém durante a festa da Páscoa. Segundo motivo, o Sinédrio não podia reunir-se à noite para julgar e condenar nenhum prisioneiro. Terceiro motivo, o Sinédrio não podia condenar ninguém sem antes dar-lhe ampla oportunidade de defesa. Principalmente porque eles levam testemunha falsa contra Jesus e não tinha nenhuma testemunha que testificasse a favor do Messias. A segunda negação de Pedro vai ocorrer quando Pedro está no alpendre da casa do sumo sacerdote, diante de outra criada. Mateus registra a cena com as seguintes palavras: e dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E Pedro jura e nega outra vez, dizendo: não conheço esse homem. Está em Mateus capítulo 26, versos 71 e 72. Veja que ambas as criadas se referiram a Jesus como Galileu e Nazareno. Essas referências não têm apenas o propósito de identificar a procedência geográfica do Messias, mas sobretudo lançar sobre ele uma pecha negativa, com fortes laivos de preconceito. Os galileus eram vistos em Jerusalém como gente de segunda classe, um povo atrasado, pobre, doente, possesso. Nazareno, na boca dessa criada, era uma palavra asaz e pejorativa, pois o entendimento da época é que nada de bom poderia sair de Nazaré. Fato que Natanael vai dizer isso para Filipe quando o chama. E Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pois era esse entendimento. Vejamos até onde Pedro foi. O medo das consequências empalideceu a fé de Pedro. Sua covardia sobrepujou a sua lealdade. Pedro é um fracasso, porque sua valentia era apenas um ímpeto irrefletido. Seu medo, porém, o dominava a ponto de ditar suas palavras e forjar suas ações. Pedro faz um solene juramento em cima de uma mentira desabrida. Ele jura por Deus, lança a mão da mentira, cujo pai é o diabo. Que ironia, né? E a terceira negação de Pedro, eu deixei marcada aqui, é a mais intensa. Por quê? Porque não procede apenas de uma criada, como foi a primeira e a segunda vez. Mas essa acusação na terceira negação de Pedro vem daqueles que ali estavam. E Mateus vai narrar assim pouco depois os que estavam ali. Então não era um nem dois. Aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, porque o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem. Mateus capítulo 26, versos 73 e 74. A acusação vem da coletividade. Se reuniu um grupo e o acusou. E veja, porque todos os que ali estavam presentes reconheceram que Pedro era um discípulo de Jesus e falavam isso diretamente para ele. Por quê? Porque o sotaque galileu de Pedro, terra natal sua, era inconfundível. Um galileu não conseguiria manter-se anônimo de boca aberta. Pedro tropeçou não apenas em suas palavras, mas também em seu pesado sotaque galileu.
Pedro quis e negou o Messias, mas não tinha como esconder as suas origens. No tópico de número 2, o título é Pedro após o Pentecoste. Subtópico 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Aqui nós vemos a diferença agora. O Pentecoste foi um divisor de águas na vida daquele homem que tantas vezes esteve dentro do mar da Galileia. Antes de ser revestido com poder concedido pelo Espírito Santo, Pedro era um homem impetuoso, mas covarde. Falante, mas precipitado, ousado em suas declarações, mas frágil nas suas atitudes. Diante da zombaria da parte da multidão dos judeus no dia de Pentecoste, Pedro se colocou em pé, apresentando-se para falar. Num primeiro momento, ele apenas respondeu à pergunta: "Que quer isto dizer?" Seguida da acusação absurda de que os cristãos estavam cheios de mosto, Pedro vai citar a profecia de Joel, capítulo 2, verso 21 a 28. Foi somente depois dessa resposta pontual que ele de fato começou a pregar, cheio do Espírito Santo. O subtópico 2 do tópico 2 vai dizer Pedro e a cura do coxo. A porta do templo formosa. O subsídio desse subtópico é Pedro e João mantiveram a tradição dos judeus de orar em 3 turnos. Boa parte dos judeus orava às 9h, meio-dia e às 3h da tarde. Um fato, Stanley Orton, ele vai narrar um fato sobre esta porta. Ele vai dizer que não há um consenso entre os eruditos sobre essa porta, mas ele vai colocar que trata-se, por alguns eruditos, essa porta tratava de uma honra de Nicanor de Alexandria, chamada de a Porta Formosa, por ser toda feita de bronze. Como se supõe, entre o adro dos gentios e o adro das mulheres havia uma bela porta de bronze, cinzelado, estilo Corinto, com incrustações de ouro e prata. Stanley Orton vai dizer que esta porta era mais valiosa do que se ela tivesse sido feita toda em ouro maciço, devido ao trabalho artístico que estava empenhado nesta porta. Quem olhava para esta porta, que dava acesso ao pátio do templo, para os mendigos à sua frente, poderia refletir a desigualdade que havia em Jerusalém naqueles dias. Outro fato importante desse milagre é que ele sempre era ignorado pelos sacerdotes levitas e os frequentadores do templo. Mas quanto para o Pedro e João, estes não apenas pararam, mas disseram para o coxo: "Olha para nós." Um fato importante, porque Deus sempre começa o milagre por meio daquilo que podemos fazer. O cego Bartimeu não podia enxergar, mas ele foi preciso ficar de pé. O coxo não podia ficar de pé, mas teve que olhar para Pedro e João. Ele mirou e com a mão estendida esperou receber a moeda. Mas a palavra foi: "O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro, irmão, foi transformado de uma forma plena pelo Espírito Santo, porque diferente de muitos pregadores da nossa atualidade, que se gabam de ser pentecostais, na verdade são soberbos. Porque Pedro vai dizer aos irmãos, ao povo,
varões israelita, por que vos maravilhais disto? Ou por que estáis olhando tanto para nós como se fosse por nossa própria virtude ou santidade que fizemos andar este homem? Então veja, né, o que é uma pessoa ser transformada pelo Espírito Santo. Realmente passa da água para o vinho. O tópico 3, cujo título está assim: A Igreja de hoje e o Avivamento do Pentecostes. O subtópico 1, o título é A Igreja Atual e o Pentecostes. O subsídio para este ponto está escrito assim: há um grupo de teólogos que, se não peca por comissão, está sempre a pecar pelas omissões incabíveis e até impiedosa que perpetram contra a doutrina pentecostal. Alegam eles, entre outras coisas, que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais já não têm qualquer serventia ou préstimo para estes últimos dias, e que só foram necessários aqueles primeiros dias da igreja. Nós vimos um ponto semelhante a este na lição 5, sobre os cessacionistas. Tem a mesma visão, a mesma crença e teologia referente ao Espírito Santo, ao batismo com o Espírito Santo e referente aos dons espirituais. O subtópico 2 vai abordar o tema assim: tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos vindos tempos, e uma delas é marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. O apóstolo Paulo vai fazer questão de tratar, principalmente nas cartas pastorais a Timóteo e a Tito, para eles terem atenção e cuidado dos falsos mestres, porque nos nossos dias que estamos vivendo, nos últimos dias, há um desastre de erros doutrinários. Tal discussão é importante porque Paulo vai passar de instruções pessoais a Timóteo para o enfoque dos falsos mestres. E o ataque final do apóstolo às heresias antes da sua conclusão pessoal de encorajamento a Timóteo. Paulo tinha uma preocupação não somente com a igreja, mas também com aqueles que estavam responsáveis pela igreja. Tem que ser uma preocupação nossa. Embora as cartas pastorais tenham repetidamente abordado a questão dos falsos mestres, nesse contexto, Paulo se refere ao conflito sob uma perspectiva teológica. A presença dos falsos mestres como uma indicação do final dos tempos. O Novo Testamento usa a expressão últimos dias para se referir à vinda de Cristo, ao advento da nova era e à era cristã. Em outras palavras, os tempos do fim já chegaram e estamos vivendo esta era. Há uma moda, né, desses falsos mestres é que aqueles que estão aderindo às suas práticas, frequentando as suas igrejas, são aportadas com a seguinte frase, né, o jargão deles: aqui você achou o lugar perfeito, o lugar correto. Aqui você achou a casa do Pai, como se onde a pessoa havia aceitado a Jesus não fosse, onde que a pessoa foi discipulado não fosse a casa do Pai, a casa de Deus, como se o Senhor não estivesse. E Jesus, em Mateus 24, vai fazer questão para dizer: quando ouvir dizer o Cristo está aqui ou ali, não ide, não saiais, porque não está lá. Então, o cuidado nosso hoje é essa.
esse princípio de manter e perseverar na doutrina de Cristo. E tudo aquilo que fugir da orientação de Cristo e dos apóstolos, nós automaticamente tirar da nossa visão, do nosso coração, para que não venhamos nos embaraçar, para não venhamos ser contaminados, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e isto é um fato verídico. E o terceiro subtópico diz: a igreja será arrebatada. E o autor da lição, o comentarista, ele vai começar a dizer esse ponto da parábola das 10 virgens. E eu vejo uma coisa importante, porque nós olhamos que são 10, todas estão de branco, todas vão sair com as lâmpadas cheias, todas vão seguir o mesmo caminho, todas as 10 irão adormecer pela demora do noivo. O grande segredo das 10 eram que 5 antes de sair pensaram. Princípio de sabedoria e prudência. Caso tarde, dava a entender que não era costume atrasar o noivo. Mas como era prudente, tinha esta percepção: caso atrase o noivo, o que eu tenho, vou conseguir manter acesa? Este princípio faltou. Isso é pessoal. Nós não podemos alertar, porque elas poderiam alertar as outras, dizendo: leva um pouco a mais, né? Porque você vê a costume de algumas pessoas andar só na reserva. É com o dinheiro, é no combustível, e tudo que faz é só no limite, não tem nada de sobra, né? Não, isso é da pessoa. A questão é financeiro, material, bem, nós conseguimos reparar. O grande problema é se levar estes pontos no mundo espiritual. Conseguiremos sobreviver? Conseguiremos entrar nas mansões celestiais? Porque as 5 loucas, insensatas, imprudentes, ficaram de fora. E só para nós fechar esse ponto aqui, eu vou pegar a fala do Comentário Bíblico Pentecostal, da editora CPAD. Eu deixei registrado aqui o comentário, que ele vai pegar de Efésios capítulo 5. E ele vai colocar que o amor do esposo é semelhante ao amor de Cristo. É um amor santificador. Paulo usa 5 verbos para descrever a imensa dimensão do amor de Cristo por sua noiva, a igreja. Primeiro, ele amou. Segundo, sacrificou-se por ela. Terceiro, se entregou por ela. Quarto, para santificá-la. E quinta, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. O amor abnegado de Cristo pela igreja exerce sobre ela um efeito de santificação e embelezamento. Da mesma forma como quando um esposo ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse amor a santificará e embelezará. Observe que Cristo torna a igreja santificada, purificando-a com a lavagem da água. Em Salmo 119, o salmista vai dizer: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. É a palavra que nos purifica, que nos lava, que nos santifica.
Tenha uma ótima aula. Deus abençoe. Você curta o nosso canal, deixe seu like, comente. Eu vou deixar o endereço do blog, onde você tem o comentário por escrito, tanto da lição 6 como das demais lições anteriores. E toda segunda-feira tem o subsídio da lição da próxima semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.